E a gente já começa atualizando você aí de casa sobre a situação dos municípios que foram atingidos pelas chuvas que caem no nosso estado desde a última sexta-feira. Subiu para 25 mil o número de pessoas desalojadas e desabrigadas em 38 cidades. Vamos voltar ao vivo então com o repórter Neto Mota, que vai trazer agora um panorama atual da situação. Ô, Neto, o governo do estado já decretou a situação de emergência em 31 cidades por 180 dias. Foi isso, Neto? Nos atualize, por favor. Isso mesmo, viu, Beatriz? Mais uma vez, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Toda essa situação relacionada principalmente à divulgação e à confirmação dos mais de 25 mil afetados pelas chuvas aqui em Alagoas, todo esse panorama foi analisado em uma reunião que começou por volta das 5 horas da tarde com a chegada do secretário nacional da Defesa Civil. Junto com o governador também estiveram os representantes da Defesa Civil aqui do estado. O que é que preocupa agora? Além da assistência a toda essa população, tem também como cada verba vai chegar até o município, mas isso precisa de uma reunião com os prefeitos que está prevista ainda para essa semana. Eles estão aqui do meu lado, acabaram de sair dessa reunião que eu citei. Eu vou começar conversando com o Coronel Moisés Melo, que é daqui da Defesa Civil do Estado. Coronel, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. Qual o panorama atual, a situação em relação às cidades? Infelizmente, chama a atenção pelo grande número de municípios que esteve hoje no decreto. Atualiza para a gente. Isso mesmo, são 37 municípios envolvidos diretamente, afetados diretamente por esse grande desastre, né? Mas uma coisa de destaque que nós temos aqui no estado de Alagoas é essa integração entre os entes federativos, o município, o estado e o governo federal, nesse momento se abraçam com um só objetivo de ajudar aqueles que estão mais precisando. São mais de 25 mil pessoas afetadas diretamente, desabrigados, desalojados, que precisam da atenção, do carinho e da proteção do estado como um todo para poder fazer com que os municípios se restabeleçam e voltem à sua normalidade. Qual foi a situação trazida agora para essa reunião que vocês acabaram de sair? O que foi que o governador falou diante dos dados que chegaram agora atualizados? O governador comunga desse mesmo pensamento, dessa integração entre os órgãos, do sistema de alerta que o Estado tem e das ações que irão ser apreendidas pelo governo do Estado, levando justamente o aporte financeiro para os municípios a partir da próxima terça-feira e esse somatório junto com o governo federal para poder ajudar aqueles que estão mais precisando. Coronel, a notícia sobre as águas dos rios aí que estavam atingindo as cidades, o nível, na verdade, que estaria baixando, aliviou um pouco a população para alguns municípios, mas Jacuípe a gente ficou sabendo que infelizmente ainda não registrou essa baixa ainda. Isso procede? Olha, o desastre ainda está em evolução. Então, para nós, o desastre ainda continua, não é porque as águas estão baixando que a população já está retornando para as suas residências. Não, nós temos que limpar as cidades, nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que fazer com que as pessoas fiquem o mais confortável possível e depois de tudo isso, aí sim, liberar os recursos necessários, né, Valnei, para que a população possa retornar com segurança para as suas residências e os que foram destruídos serem reconstruídos posteriormente. Coronel, muito obrigado pelas informações. Vou pedir licença para ficar no meio aqui de vocês, porque eu vou conversar agora com o Vonei Wolff, que é secretário nacional da Defesa Civil. Chegou agora há pouco aqui em Maceió, chegou aqui no L Ponto, no Palácio do Governo, correu para a reunião, saiu agora. Secretário, bem-vindo, boa noite. Estamos aqui ao vivo no Cidade AL. Como é que vai ser esse cronograma de visitas amanhã às cidades que foram atingidas? Boa noite a todos. Bem, na verdade, a Defesa Civil Nacional ela está aqui em Maceió desde o dia de ontem. A nossa primeira equipe do Grupo de Apoio a Desastre chegou aqui no dia de ontem e no dia de hoje já trabalhando muito próximo da Defesa Civil do Estado e a Defesa Civil dos municípios. A ideia é que essas equipes sejam orientadas para que a gente consiga fazer os planos de apoio o mais rápido possível. O primeiro plano a ser construído é o plano de ajuda humanitária. Então, já temos alguns municípios que já apresentaram, alguns já foram avaliados em Brasília e já aprovados. Num segundo momento, como disse o Coronel Moisés, nós vamos trabalhar nos planos de restabelecimento. Restabelecer a normalidade, trazer a normalidade à vida das pessoas. Então, fazer uma grande limpeza, desobstrução de vias, de bueiros e de rios, se for o caso. E, para isso, a gente monta um plano de restabelecimento e o governo federal apoia os municípios com recursos para que isso aconteça no menor tempo possível. Amanhã deve acontecer essa reunião com os prefeitos dos municípios que estão aguardando também por essa visita de vocês?
Então, essas reuniões já vêm acontecendo, né? Amanhã, com certeza, vai acontecer novas reuniões. A gente tem uma visita marcada, a visita técnica de sobrevoo marcada em Murici, logo de manhã. O ministro Valdez, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, mais o ministro Renan e mais o ministro Wellington Dias estarão aqui conosco amanhã, mais o governador. Vamos fazer um sobrevoo em algumas cidades que foram mais afetadas. Vamos a Murici conhecer bem a realidade do que aconteceu lá. E as reuniões, elas são assim, elas estão acontecendo na medida que são necessárias, uma, duas. Repete a reunião quando é preciso. Nós vamos chegar a um número de 37 decretos municipais de situação de emergência. Então, a equipe da SEDEC nacional, juntamente com a equipe do Estado, está, sim, muito integrada, apoiando essas defesas civis locais na construção desses planos. Secretária, qual seria o principal empecilho para a agilidade de todas essas ações que vão chegar na população que está lá aguardando por causa dos danos às cidades hoje, na visão do senhor? Então, no primeiro momento, assim, a gente fica muito preocupado com o socorro, e é natural, é normal que a gente tenha que fazer socorro. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma equipe das prefeituras dedicada a algo mais estratégico, que é levantamento de danos, é fazer uma previsão do que aconteceu de prejuízo e danos para que a gente possa transformar isso em plano. Então, isso é um empecilho. A prefeitura tem que ser ágil o bastante para levantar e retratar isso dentro de um plano e ser encaminhado via sistema à Defesa Civil do Estado e à Defesa Civil Nacional. Como é que acontece esse monitoramento lá de Brasília, já que também, além de Alagoas, Pernambuco está registrando um alto número de chuvas? Como é que vocês fazem e acompanham essa situação de lá? Então, toda a informação ela chega através de um sistema. Toda localidade que são afetadas, né? Ela começa a produzir as primeiras informações, que é a ficha de informação de desastre, e coloca via sistema. Então, colocou via sistema, automaticamente a gente está enxergando lá em Brasília, e quando preciso, a gente trabalha junto com o município, fazendo o que a gente chama de gestão aproximada. Via internet, a gente faz uma reunião, o pessoal de Brasília, técnico de Brasília, e o pessoal técnico da Defesa Civil local e Defesa Civil do Estado, para dirimir dúvidas com relação à elaboração desses planos. Secretário, muito obrigado. Coronel, também peço que vocês fiquem aqui, por gentileza, que eu vou passar para a Beatriz Lacerda, nossa apresentadora, falando que, Bia, a gente falou também de um ponto, havíamos tocado dentro da cobertura, dentro do Cidade também, sobre um ponto importante que foi colocado pelo secretário nacional, a agilidade das informações que são recolhidas pelos núcleos de defesa civil desses municípios. A gente falava que a própria Defesa Estadual já estava falando dessa agilidade que os municípios estavam correndo para tentar pegar essas informações e facilitar os próximos passos que foram colocados aqui. Eu volto para você, Bia. Obrigada, Neto, pelas suas informações. Prestei bastante atenção aqui no que foi dito aí, né, pelos secretários, tanto estadual quanto nacional de Defesa Civil, e já aproveitando, então, a presença do Volney Wolff, não é, que é o secretário nacional de Defesa Civil, que está aqui, vai amanhã fazer um sobrevoo por essas áreas mais atingidas, e, aliás, a equipe do governo federal estará. Eu queria perguntar para ele com relação aos recursos. Não é sempre a maior dúvida, tanto da população quanto dos próprios políticos, é o interesse em como é feito o repasse e o desígnio desses recursos, exatamente para que vão ser usados, em que áreas mais estratégicas. Existe assim uma obrigação de gastar com esse ou com aquele item? Tem um volume já destinado para Alagoas, Neto? A nossa apresentadora Beatriz Lacerda está perguntando lá no estúdio como é que acontecem os repasses dos recursos, quais são as obrigações e onde eles devem ser empregados, até para a gente passar essa informação, essa prestação de serviço para a população. Então, num primeiro momento, a gente trabalha com os planos de assistência humanitária, que são, a gente apoia com recursos a compra de cesta básica, kit alimentação, kit higiene, compra de colchões, algum combustível, se for o caso, naquele momento que precisa, ali no primeiro momento do desastre. Esse recurso, esse plano, uma vez apresentado, analisado e aprovado, a Defesa Civil federal, nacional,
passa através de um cartão do Banco do Brasil o recurso para o prefeito, e o prefeito que faz a gestão desse recurso. Num segundo momento, um segundo plano, que a gente chama de o plano de restabelecimento. São avarias em infraestruturas, parcialmente ou totalmente, mas pequenas infraestruturas, como é o caso de desobstrução de bueiros, desobstrução de rio, pavimentação, alguma pavimentação, pequenas obras, vamos assim dizer. Então, é um segundo plano. Da mesma forma, é apresentado a previsão, a estimativa do município, a gente analisa a prova, repassa o dinheiro para o prefeito. E num terceiro plano, que é o plano de reconstrução, é aquele caso das infraestruturas maiores. Então, dano em pontes, parcial ou total, moradias que foram destruídas totalmente. Então, infraestruturas maiores são atendidas no plano de reconstrução. Da mesma forma, o município faz a demanda, apresenta uma estimativa, a gente analisa, avalia, aprova e passa o recurso diretamente para a conta da prefeitura. Muito obrigado.